O governo aproveitou esse Dia da Indústria, 25 de novembro, é uma homenagem a Roberto Simonsen, isso lá de trás, considerado um fundador importante, um dos grandes quadros no início da industrialização brasileira, tal como a gente viveu isso na década de 50, 60, 70. Essa data, como eu vinha dizendo, ela foi usada, entre outros motivos, como aproximação do governo em relação aos empresários do setor. Foram anunciadas linhas de crédito facilitadas pelo BNDES e anunciados incentivos fiscais, claramente, nesse caso de hoje, dirigidos ao setor automotivo. A reportagem de Rudá Moreira. O incentivo às montadoras vem na carga tributária para os veículos de até R$ 120 mil. Ideia defendida pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin. O IPI, PIS e COFINS terão descontos graduais de 1,5% até 10,9%. Quanto mais barato for o veículo, menos poluente e com mais componentes fabricados no Brasil, maior será a redução dos impostos sobre ele. O plano, que abre mão de receitas públicas para ajudar a indústria automotiva, tenta, ao mesmo tempo, sustentar bandeiras sensíveis a um governo de esquerda. Primeiro, o lado social, ao privilegiar os veículos mais baratos. Depois, a questão climática, ao favorecer os menos poluentes. E tem ainda a defesa da indústria nacional. Governo e entidades do setor apostam numa redução de 68 para menos de R$ 60 mil no preço do carro zero mais barato. Segundo Alckmin, é uma forma de driblar a atual taxa de juros. Sempre 70% quase do veículo era financiado. Hoje é o contrário, 70% é à vista. Então quem não tem dinheiro para comprar à vista acaba não adquirindo o veículo. Nós estamos tendo um envelhecimento da frota. No Dia da Indústria, o governo também anunciou medidas mais amplas. A principal veio do BNDES, o anúncio de uma linha de crédito com juros de 1,7% ao ano para investimentos em inovação, além de R$ 2 bilhões para financiar exportações com spread reduzido, que é a diferença entre a taxa cobrada pelo banco e a que o banco paga para captar recursos. E estamos reduzindo em 61% o spread do BNDES. Nós estamos indo para o osso. Nós estamos abrindo mão praticamente do spread do banco para ajudar a indústria a exportar. O presidente do BNDES defendeu a estratégia desenvolvimentista, baseada no exemplo chinês, de forte subsídio estatal. Não venham falar que subsídio é jabuticaba. Jabuticaba tem a maior taxa de juros com uma das menores inflações do planeta, que é o que nós temos hoje. Quando é transparente, quando é bem aplicado, quando é direcionado para setores estratégicos, ele é indispensável nessa saída da pandemia e na mudança geopolítica que nós estamos enfrentando para a competitividade da Ásia com as oportunidades que saem para o Brasil. As declarações foram na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. O presidente Lula encerrou o evento e criticou, mais uma vez, a taxa Selic. É uma excrescência, nos dias de hoje, a taxa de juros ser 13,75. Como é que o empresário vai poder chegar no BNDES e pagar 18% de juros para fazer o quê? Ele está, na verdade, comprando um atestado de óbito. Ele não está fazendo um empréstimo. José Ricardo Roriz, independentemente dos méritos do que hoje foi proposto, e nós vamos entrar também nesses assuntos mais específicos, inicialmente eu gostaria de fazer uma pergunta a você mais abrangente. O que foi proposto hoje é uma clássica política pública dirigida a um setor relevante da nossa economia. Nós vimos essas políticas públicas ao longo das últimas décadas serem aplicadas em várias medidas, a vários setores, e ano após ano a nossa indústria, infelizmente, eu gostaria de assinalar, para ficar claro com a minha posição a respeito, vem perdendo peso no PIB, vem perdendo capacidade de competição, vem deixando de gerar aquilo que se espera, emprego, renda, prosperidade. Por quê? Bom, William, nós temos vários diagnósticos aí já há muito tempo, por que a indústria se desindustrializou há muito tempo. Como você falou, nós temos um custo Brasil muito alto, carga tributária, agora a insegurança jurídica se tornou um dos maiores problemas aí para a atração de investimentos, tem problema com a nossa infraestrutura. Agora, o que acontece é o seguinte, há muito tempo, nós já tivemos quase 30% do PIB da indústria manufatureira e hoje está em torno de 12%,
Há muito tempo a indústria vem perdendo participação no PIB e praticamente você nunca teve assim, uma política para que você pudesse ter uma indústria competitiva no Brasil e, principalmente, um ambiente de negócio, um ambiente macroeconômico que possibilitasse você atrair investimentos para o Brasil, investimentos de fora, e também que as empresas brasileiras elas fossem mais competitivas, não só para vender aqui no mercado interno, mas também exportar. O que veio hoje é muito bom, os carros vão ficar mais baratos, esses carros até R$120 mil. Mas o problema da indústria, como você falou, é muito mais amplo do que esse, né? Daniel, ressalto aqui uma expressão utilizada pelo nosso convidado, José Ricardo Roriz, preside um setor importante da indústria, que é o setor de plásticos, inclusive é afetado diretamente pelas medidas publicadas hoje, porque vocês estão muito presentes no setor de autopeças. Não é impossível imaginar um carro terminado hoje sem uma grande participação no setor aí do Roriz. Agora, a frase dele foi a seguinte: nunca teve uma política industrial. Esta é a nova política industrial que foi projetada hoje, Daniel? William, não pode ser. Na semana passada, o Movimento Brasil Competitivo divulgou uma atualização do seu Custo Brasil, que mede quanto que o Brasil gasta a mais em relação à média dos países da OCDE. O cálculo é absurdo. 1,7 trilhão de reais por ano. E onde que isso está concentrado? Onde o Brasil está tão atrás? Está em crédito, e aí a gente não fala só de juros básicos, de taxa Selic, é um problema, obviamente, mas todo o sistema creditício do país. A carga tributária, e aí precisa ver como se endereça isso na reforma em tramitação no Congresso. A infraestrutura, e é verdade que a política de concessões e privatizações deu alguns saltos meio cambaleantes nos últimos anos, melhorou um pouco, mas ainda está muito atrás do que poderia ser. Energia, e aí é preciso lembrar, tema que o Roriz conhece muito bem, o Brasil é o país de energia barata, mas de uma tarifa muito cara, não consegue transformar suas capacidades naturais em tarifa barata. E, finalmente, uma inserção competitiva no mundo. E o Brasil continua, por meio do Mercosul, muito isolado e muito afastado de acordos comerciais modernos. Sem atacar isso, é difícil dizer que a gente consegue estruturar uma política industrial verdadeira e competitiva. Podemos viver à base de remendos. Mais um está sendo tentado. Você viu o diagnóstico de ambos, né? Do Roriz, nunca teve uma política industrial, o Daniel acrescenta aí, segue a mesma trilha argumentativa, dizendo que se trata de um remendo. Agora vamos para o lado político, Caio. O que a gente viu acontecer hoje na Fiesp, não só na Fiesp, todas as federações hoje comemoraram o Dia da Indústria, aliás, 25 de maio, eu não sei se lá no começo, por algum engano, eu falei novembro, se não, por favor, peço desculpas a todos, 25 de maio, o dia lá dedicado ao Roberto Simons. O que é que está na cabeça ali, então, do Lula? É uma medida de prazo curtíssimo, uma vontade pessoal. Ele vem desde o começo do mês, que antes ele não falou disso. No dia 4 de maio, que ele vem a público e diz o seguinte: mas eu quero que as pessoas comprem um carro popular. E aí vamos correr para fazer a vontade do presidente? Duas questões, William. Primeiro, uma busca constante por uma marca, né? Tanto que nesses primeiros meses, semanas de governo Lula 3, foi visto em diversas vezes trazendo, né, uma reformulação de políticas públicas dos governos anteriores. Então, por quê? Porque ele quer ter algumas marcas. E a marca do carro popular acessível para parte da população é uma busca de uma marca. E segundo, essa formulação toda de política, eu compreendi de tudo que eu conversei, tudo que eu li, que ela tem um foco muito numa classe C, né? Que é uma classe C que, segundo as pesquisas ali, pelo menos a mais recente, anterior ao primeiro ou ao segundo turno, do Datafolha do sábado, colocava o então presidente Jair Bolsonaro numa condição mais favorável que a do Lula. Então eu encaro esses dois eixos. A despeito de tudo que eu acompanho hoje, eu entendi meio que como uma carta de intenções. Até o artigo deles,
Publicaram no Estadão. Deles você está se referindo ao presidente e o seu vice-presidente. Assinaram juntos um artigo. Isso, uma carta de intenções, até o que foi anunciado, porque não tinha um aval do Ministério da Fazenda. Né? Quase que como quando a gente vê na política a inauguração de pedra fundamental, né? De uma escola. Inauguração de placa. Então, mas para te responder, eu vejo esses dois caminhos. Uma busca constante. O governo quer uma marca, quer falar, estamos fazendo isso, a despeito de ser uma carta de intenção. E esse foco na classe C, que é uma classe C que a oposição e o bolsonarismo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, transita melhor. Roriz, você elogiava as medidas há pouco na sua resposta até aqui na nossa roda de análise, e é evidente que ninguém pode ignorar, do ponto de vista de um industrial, a frase do Lula ali é muito contundente, quando ele toma um empréstimo, na verdade ele assina um atestado de óbito, porque quem tomava, digamos, alguns poucos anos atrás, a 2% ao ano, hoje está renovando a 20%, é difícil imaginar como é que ele consegue respirar numa atmosfera de crunch de crédito por conta dos juros altos. Então, ninguém pode criticar o industrial que diz, por favor, estão me dando um refresco, como é que eu vou dizer não a isso? Mas eu vou um pouco no princípio das medidas anunciadas, Roriz. Até aqui nós não temos resultados empíricos que indiquem que com crase renúncia fiscal, incentivo fiscal proposta pelas autoridades, corresponda à criação de empregos e competitividades que se espera do outro. Queria a sua análise. Bom, William, o grande problema, né? A gente está analisando hoje o que saiu de carro, que eu falei, o fato é que vai se vender mais carros abaixo de 120 mil. Mas o problema da indústria é que você tem 85% ou um pouco mais das indústrias são médias e pequenas. Essas indústrias, elas não têm acesso a crédito. Hoje elas estão refinanciando, né, as dívidas que fizeram na ocasião da pandemia, onde as vendas caíram muito, principalmente nos setores onde não se vendeu nada, estavam fechados. Só que elas estão refinanciando as suas dívidas, né, com as taxas de juros atuais. E você tem um problema na empresa média e pequena, né? Primeiro é a burocracia para você conseguir um financiamento. Essas empresas, elas precisam de toda a documentação para ir a um financiamento. Depois, o próximo passo é qual a taxa de financiamento. E depois, dentro desse acesso a crédito, né, essas empresas, elas também precisam nesse financiamento, elas precisam de garantias, né? Elas precisam de garantias. Só que essas empresas não têm garantias para oferecer. Então, sob o ponto de vista do consumidor e sob o ponto de vista do complexo automobilístico, vai se vender mais automóveis. Mas, sob o ponto de vista da empresa média e pequena, a situação permanece a mesma e sem nenhuma perspectiva de melhora a curto e médio prazo. Tá? Esse é o problema que nós temos hoje, porque as empresas grandes, elas vão aos grandes bancos, elas têm taxas de juros menores, elas se exportam, né? E com a exportação, o custo de capital delas é muito menor. Mas essas milhares de empresas médias e pequenas que tem no Brasil, que é onde nós deveríamos estar olhando e ter uma solução para que a indústria volte a ter peso. E a outra coisa é que nós precisamos também, você tem que ter uma nova indústria que vem por aí, né? Com tudo isso que está vindo de energia verde, etc., né? Você precisa de os segmentos industriais investirem, né, para caminhar nessa direção. Agora, como é que você faz investimento dentro de um cenário econômico complexo e, como eu falei, sem nenhuma previsibilidade de melhorar a curto e médio prazo? O Roriz deixou duas questões, eu falo, horrorosas para a gente tentar bater bola com elas, Daniel. A primeira é a seguinte: o foco está naqueles que, de qualquer maneira, acabam conseguindo sobreviver, porque eles têm escala, tamanho e peso para poderem sentir, de outra maneira, esse ambiente de sufoco. E, por outro lado, a outra pergunta que ele faz: alguém deveria estar pensando o que é uma política industrial visando exatamente essas transformações muito fortes que vêm de fora para cá. Então, a pergunta é a seguinte: tem alguém pensando isso no governo? Olha, William, até me parece que tem, mas veja, por exemplo, o papel do BNDES, que acho que não pode ser esquecido, principalmente porque fala-se muito aqui em duas expressões em Brasília que estão na moda neste terceiro governo Lula: neoindustrialização e um plano safra para a indústria, no sentido de que
o agro só é o agro que conhecemos hoje porque conseguiu incentivos lá atrás e estruturou um caminho, pavimentou um caminho muito sólido ali para chegar onde chegou. E cobra-se esse mesmo caminho para a indústria, não que ela viva à base de PSIs. PSI, Programa de Sustentação do Investimento, foi fruto da política industrial de Dilma Rousseff, o Plano Brasil Maior, que deixou um legado pesadíssimo de dezenas de bilhões de reais para o BNDES. Nesse novo papel do BNDES que se cobra, Aloysio Mercadante falava, quando tomou posse no início do governo, em elevar de 1% para 2% do PIB o papel do banco no financiamento, o peso do banco na economia. Isso já foi muito mais, já foi 4%. Até agora, porém, com quase 6 meses de governo, a gente não viu exatamente qual é o papel que terá o BNDES. Tomo só 2 exemplos. A gente tinha antigamente a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que foi substituída por uma taxa muito mais volátil que o governo Lula já disse não, queremos reestruturá-la. Prometeu fazer isso nos 100 primeiros dias, não conseguiu, a gente ainda não sabe o que vai ser. Certamente é muito importante para a indústria. E o outro ponto em que o BNDES pode entrar mais é estruturando um sistema de garantia às exportações que seja mais robusto e que libere as empresas exportadoras para exportar mais a um custo mais baixo. Isso também não está estruturado e acho que é uma grande dúvida da indústria. Claro, fica à vontade. É que de uma forma geral eu sinto que falta uma articulação grande e colocar isso como prioritário, e não só no Poder Executivo, talvez até em parte do setor privado e principalmente no Congresso Nacional, já visto tudo que aconteceu essa semana em termos de legislação ambiental. É o que a Isabela Teixeira, que vira e mexe, eu converso com ela trata bastante... Ex-ministra do Meio Ambiente. Ex-ministra do Meio Ambiente, é uma das principais negociadoras nossas aí nessas mesas ambientais do mundo. Ela coloca como um Green Deal, né? Que os americanos fizeram, a China fez, países europeus estão fazendo, de ser o grande debate nacional. Né? Uma neoindustrialização, colocando a economia verde, colocando essa transição energética, colocando tudo isso junto, que eles falaram, mas não me parece isso. Quando você lança, no Dia da Indústria, um pacote de carro popular, que não está claro ainda o que é, sem o aval do Ministério da Fazenda, eu vejo uma carta de intenção e muito mais um interesse político de celebrar, de estar aqui na Fiesp, passar o dia aqui na Avenida Paulista e dizer que tem algo a fazer, do que algo muito monumental, muito maior, que foi muito abordado durante a campanha eleitoral, que é você conectar isso com o que o mundo está fazendo. A gente não sabe, por exemplo, nesse pacote hoje, como que ficam os veículos de combustível fóssil, né? O elétrico, ao contrário. O elétrico, né? Que tipo de incentivo isso vai ter? Não fica claro. Parece que são iniciativas esparsas e não vejo um grande salto. Mas tem gente pensando, né? O próprio Ministério da Fazenda, né, Daniel, está prestes a lançar o pacote verde, né? Tem um nome específico, mas é tudo meio desconectado. E sem envolver o Congresso, né? E sem envolver as lideranças empresariais e tal, tudo mais, ele não vai sair assim. Vão ser sempre atitudes isoladas. Que coisa, assim. Né, Caio? Assim, isso certamente é um tema que o Roriz pode aprofundar, mas olha, a gente teve há 10, 15 anos a descoberta do pré-sal, uma grande oportunidade de aproveitar esses recursos. O gás no Brasil, que custa 15, 18 dólares 1 milhão de BTU, que é a unidade de referência no setor, é oferecido a 4, a 3 dólares nos Estados Unidos, na Europa. Isso para o setor de plásticos, para o químico, isso é fatal. O Brasil não conseguiu aproveitar essa onda do gás. Quem sabe ainda possa colher alguma coisa. Transição energética, hidrogênio verde, a gente de novo perde isso, está atrasado na implementação de projetos. Transição energética e o nearshoring, termo que define você ter perto ali principalmente Estados Unidos e Europa, terem em países confiáveis, em países amigos, em países geograficamente mais próximos do Ocidente, seus fornecedores. O Brasil também tem discutido mais academicamente do que na prática essa questão, não tem conseguido, que eu saiba, atrair grandes investimentos nessa
essa nova onda. Então, tudo isso faz a gente ficar pouco convencido de que vamos aproveitar essas novas oportunidades que surgem. Roriz, para amarrar a nossa conversa, eu recordo agora as palavras que a gente ouviu do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, nesse evento hoje à tarde na Fiesp, aqui do outro lado da rua, ele dizendo, fazendo menção a outros países que implementaram políticas industriais com proteção, com subsídio, mas todos que fizeram isso escolheram alguns setores. Eu dou um exemplo histórico presente hoje por causa da questão geopolítica. A gente pega, por exemplo, Taiwan. Se industrializou com um peso enorme na produção de circuitos integrados, de chips. Então a pergunta vai como provocação intelectual a você. Você tem sugestões quais setores o governo brasileiro, na eventualidade de uma política industrial, deveria escolher? Não, é claro que alguns setores, como o setor de saúde, como o setor de energia, né, principalmente essas energias renováveis, etc., ele deveria ter uma prioridade maior. Agora, nós estamos falando em coisas para frente. O que a gente tem que ter, assim, eu acho que talvez seja o mais importante que tudo isso, é que nós tivemos uma primarização da nossa economia. Nós tivemos um déficit comercial em 2008 de 43 bilhões de dólares. No ano passado foi 128 bilhões de dólares de déficit. Ou seja, nós estamos exportando os nossos recursos naturais, nós estamos exportando as nossas matérias-primas, nós estamos exportando os grãos, e esses produtos estão voltando para o Brasil manufaturados, e a nossa balança comercial fez com que nós perdêssemos 3,7 milhões de empregos só com essa diferença do que a gente exportava e o que a gente exporta hoje. Então, William, nós devemos escolher não só setores, né? Nós devemos escolher áreas, por exemplo, a área do agro é uma área importante, mas agora vamos dar um pulo, vamos não exportar grãos, tentar exportar produtos já manufaturados. Se nós temos aqui uma energia que é de muito melhor qualidade, sob o ponto de vista ambiental, do que as outras, vamos privilegiar produtos que usam essa energia, porque vai ser uma grande demanda lá fora. Então, assim, não é privilegiar um setor ou uma empresa, né? Mas é privilegiar algumas tendências que tem, onde um grupo de setores possam atender essas tendências e estarem preparados não só para competir no mercado interno, mas para exportar e aproveitar dessas oportunidades. Porque da indústria atual nós perdemos o passo. Como eu falei, hoje, né, a nossa indústria ela tem que se modernizar, ela está defasada, temos muitos setores aí que teriam condições de competitividade em qualquer lugar do mundo, mas nós deveríamos entrar nessa nova indústria, já que está se falando tanto em neoindustrialização, né, numa condição onde tivesse pelo menos uma rota, um plano de voo, ou saber para onde que a gente deveria estar indo. E sabendo que na indústria 5, 10 anos que são os prazos de planejamento de uma indústria. Então, se cada governo mudar isso, cada governo, a indústria tiver que fazer um novo reposicionamento, isso fica cada vez mais complexo e você afasta investimentos extremamente necessários para a gente fazer essa nova industrialização que nós queremos, né? José Ricardo Roriz, presidente da indústria do plástico, muito obrigado pela participação aqui na nossa roda. Boa noite, Roriz.